Olá, essa aula, a ideia é falar um pouquinho sobre o potencial elétrico, né? Então seria um último assunto aí de eletrostática. Então vamos ampliar aqui. A gente tem um roteiro aqui de algumas coisas, não inclui todos os itens, mas os itens mais importantes. Então você vai observar aqui que tem a definição do que é um potencial. Potencial é uma grandeza escalar. Então, se é uma grandeza escalar, é uma grandeza física que não tem direção, sentido, não, é só um valor que a gente vai analisar, assim como energia, né? Potencial é uma grandeza assim como energia, né? Não tem dimensões aí, né? A não ser o valor. Que mede a energia potencial, potencial mede justamente isso, a energia para que um sistema mede a energia potencial existente em um sistema por unidade de carga, então levando em consideração a carga. Então imagine que você tenha essas duas cargas positivas e negativas em lados opostos, tá vendo? As cargas geradoras, isso aqui é uma carga geradora negativa, isso aqui é uma carga geradora positiva. Aí você tem duas cargas de provas. Se você acionar esse sistema aqui, é óbvio que as cargas de prova vão mudar de posição. Agora, por que essas cargas elas mudam de posição? Porque quando você aciona isso aqui, a carga positiva do lado direito vai em direção à carga negativa do lado esquerdo, né? Alguma coisa atrai ela para cá. Isso aqui dá para você associar com a energia potencial gravitacional, né? O potencial elétrico é mais ou menos assim. Se você pegar um corpo e tiver com ele, por exemplo, uma bola de bilhar com ele a 1 metro de distância do solo, se você abandonar esse corpo, a tendência dele é que ele caia em direção à Terra. Por que ele cai? Porque existe uma força, porque existe um campo, né, que atrai ele no sentido da Terra. A mesma coisa, quando se fala de potencial elétrico, qual é o potencial dessa carga que eu estou apontando aqui para ela poder ir em direção à carga negativa? Ela não tem um potencial reservado? Tem. Essa carga negativa aqui, ela tem também um potencial reservado para ir em direção à carga positiva. Então a gente começa a entender o que é potencial elétrico fazendo uma analogia com a questão do campo gravitacional da Terra, de um corpo que cai em direção à Terra. Então é uma analogia. Potencial, quando se fala de equação, é a relação entre energia que a carga possui por unidade de carga. Quando você divide aqui a energia potencial, que a gente também vai comentar na aula de hoje, pela carga em questão, você está diante de V, essa letra aqui, V, que vai simbolizar o nosso potencial elétrico. Aqui ele vai colocar qual é a unidade aqui embaixo. A energia potencial eletrostática, que é esse I aqui, esse E, pessoal, é chamado de energia potencial eletrostática. E o potencial elétrico V. Então, a energia potencial eletrostática EP e o potencial elétrico V são grandezas escalares algébricas, são grandezas escalares, podendo ser positivo, negativo ou nulos. Então esses dois valores aqui, esse valor e esse valor aqui, eles podem ser positivos, podem ser negativos ou podem ser nulos, né? Qual é a unidade do potencial elétrico? Qual a unidade dessa grandeza aqui? É Joule por Coulomb, que é a mesma coisa do que volt. Então aquele volt que você já ouviu falar, 110 volts, 220 volts, né? É quando você relaciona energia por carga. Aqui, ó, Joule por Coulomb. Tá bom? Então, na sequência dessas aulas aqui, né, que a gente deve ter umas 2 aulas, a gente vai entender melhor essa diferença entre 110 e 220. A gente está começando a construir esse conceito de voltagem, né? Então, um potencial elétrico é a relação entre a energia que uma carga possui pela carga de prova, né? Então, a energia que a carga tem pelo valor dela, pelo valor da carga. Quando você faz essa relação matemática, você está diante da grandeza chamada potencial elétrico. Vamos lá. E o que é energia potencial elétrica? Bom, aí você já vai ter que fazer um cálculo, né, para encontrar essa energia. Olha o cálculo: constante eletrostática, carga geradora, carga de prova e distância. Então vamos voltar lá para a imagem. Está vendo essa equação? De novo, energia potencial eletrostática. Quando você multiplica K, que é a constante eletrostática, né, aquele valor constante de 9 vezes 10 a nona, carga de prova, Qzão,
carga geradora, Qzão, e carga de prova, Qzinho, e a distância. Então, se a gente voltar aqui para a imagem, vamos supor que eu quisesse encontrar qual a energia acumulada que essa carga da direita tem em relação a essa carga geradora Qzão. O que eu iria fazer? Eu iria pegar essa equação, ia multiplicar a constante, carga geradora, carga de prova e a distância entre elas. Aí você tem a energia que ela possui aqui nesse ponto. Qual é a energia que ela possui? Se eu abandonar ela, ela vai entrar em movimento, porque ela tem uma energia acumulada. Vamos voltar para a analogia? Você tem uma bola de bilhar na mão, em relação ao solo, a 1 metro de altura. Por que quando você abandona, ela entra em movimento? Ou seja, ela transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética, porque ela tem energia potencial gravitacional armazenada. Então é justamente a analogia com a mecânica que a gente pode fazer nesse exato momento. Tá aqui o nome de cada grandeza física: o EP, energia potencial elétrica, o Qzinho é a carga de prova, o Qzão carga geradora, constante eletrostática, e o D é a distância. Tá? Avançando, mais uma relação matemática que pode ser feita aqui. Olha, se você já conhece essas duas equações, V, que é o potencial, e EP, que é a energia potencial eletrostática, você pode fazer uma relação entre essas duas grandezas e obter essa relação matemática. E, que é a energia potencial eletrostática, Q vezes V, se você isolar o EP, né? Então você também pode ter a equação desse jeito, né? Ou, fazendo algumas adequações, você pode calcular o potencial elétrico de outra forma. Você pode calcular relacionando a energia potencial eletrostática pela carga de prova, ou você pode fazer simplesmente assim: qual é o potencial elétrico para aquela carga, para uma determinada carga geradora, a uma certa distância. Isso aí de fazer. K, constante eletrostática, Qzão dividido por D. Potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico. Cada um de seus pontos apresenta um valor de potencial, que não depende da presença de um corpo carregado. Olha como é que novamente dá para fazer uma analogia. A 1 metro de altura, uma bola de bilhar, ela tem uma energia acumulada. Se você abandonar ela em cima de um corpo que você possa visualizar a deformação, a 1 metro de altura ela faz uma deformação, porque ela transforma uma energia. Se você aumentar para 10 metros de altura, então você está mais distante da Terra, você já vai ter uma outra energia acumulada nessa bola de bilhar. A mesma coisa o potencial elétrico. O potencial elétrico varia, ele varia com a distância e varia com o valor da carga. Tá vendo? O potencial elétrico varia com a distância, inversamente proporcional, e varia com a carga. Quando a gente mexe na carga ou mexe na distância, a gente mexe no potencial elétrico. Tá? Aqui de novo a especificação das grandezas, né? Quem é EP que aparece para vocês é energia potencial elétrica, F é força eletrostática, Qzinho carga de prova, Qzão carga geradora, K constante eletrostática, V vai ser o que a gente vai chamar de potencial elétrico e D de distância. Aqui gráficos, né, de gráfico de potencial elétrico aqui, ó, na vertical, potencial elétrico em função da distância. Se a carga geradora for positiva, o gráfico vai ter esse formato aqui. Tá? Se a carga geradora for negativa, que a carga geradora negativa é menor que zero, o gráfico já tem esse formato do potencial em função da distância. Então o gráfico representativo do potencial em função da distância, a carga geradora, é denominada hipérbole equilátria, é o nome dessa figura aqui, é uma hipérbole equilátria. E o nível zero do potencial criado por uma carga pontiforme está no infinito. Então para você adquirir zero de potencial, é no infinito, né? A distância tem que tender ao infinito. O potencial resultante, se você tiver várias cargas, por exemplo, essa aqui seria uma cargazinha, que mais outra carga, que mais outra carga. Eu quero saber qual é o potencial resultante dessas três. Só eu somar cada potencial. Potencial de A, potencial de B, potencial de C. Simples assim. O potencial resultante é a soma dos potenciais das cargas existentes. Né? Isso que ele está querendo dizer para vocês aí. Agora vem o bicho da goiaba, preste atenção. Quando você compra aparelhos, você se preocupa, no aparelho elétrico, você se preocupa qual é a voltagem. Aqui a gente vai falar da voltagem. O que é a voltagem? A voltagem é a diferença de potencial. Quando você tem dois potenciais, então você tem uma diferença de potencial. Falar em diferença de potencial é a mesma coisa de falar em voltagem.
Então, por exemplo, os dois pinos de uma tomada, as duas entradas de uma tomada, em cada uma entrada daquela existe um potencial. Quando você liga um equipamento ali, você está criando no equipamento o que a gente chama de DDP, uma diferença de potencial entre uma extremidade, entre uma entrada do equipamento e outra. Isso aí é uma tensão, pode ser chamado de tensão, pode ser chamado de voltagem ou simplesmente de DDP, diferença de potencial elétrico. Então, para essas duas cargas aqui, ó, QA e QB, se você calcular aqui, ó, a diferença entre eles, vamos supor VA menos VB, o que você está calculando é o valor de U. E quem é U aqui na física, aqui na elétrica? É a tensão, é a voltagem, é a DDP. É a mesma coisa, esses três nomes que eu acabei de dizer, tá bom? O U, ele simboliza a diferença de potencial elétrico, a diferença de voltagem, simboliza a tensão. Então, voltagem é isso. É quando você mensura a diferença entre um ponto e outro nos potenciais elétricos desses pontos. Tá? O que é uma superfície equipotencial? Uma superfície equipotencial é o seguinte, está aqui essa carga central, que é uma carga positiva, então ela vai gerar linhas que a gente vai chamar de concêntricas, né? Linhas que ao longo de cada linha aqui você vai ter um potencial elétrico. Então vamos supor que bem aqui, ó, nessa linha mais externa, seja 10 volts. Então bem aqui, ó, a essa distância você tem 10 volts. Quando você se aproxima, diminui a distância, a tendência é que aumente o potencial. Então se aqui é 10, vamos chutar que aumentou para 50 volts. Aí aproximar um pouquinho, 70 volts. E ao longo da linha todinha 70 volts. Isso é uma superfície equipotencial, mesmo potencial. Então ao longo de cada linha dessa você vai ter o mesmo potencial. Então se bem que nesse ponto é 70, adivinha quanto é bem aqui nesse ponto? 70 também. Tá bom? Então qualquer ponto vai ser 70. Se for na mesma circunferência, né? Então, se nesse ponto aqui é 70 volts, bem aqui nesse outro ponto também é 70 volts. Vamos supor que eu falei 10 ainda agora, né? Que é 10 volts, aí ficou horrível, mas é 10, tá? 10 volts. Aí bem aqui, 10 volts, é porque eu tô com o mouse, pessoal, e fica ruim demais. Não acionei a canetinha aqui. E se fosse bem aqui, vamos supor, bem aqui é quanto? Bem aqui é 70 volts. 70 volts. Quanto seria então, bem aqui? Ó, como está na mesma linha, na mesma circunferência aí, aqui também vai ser o quê? 70 volts. Tá? Ficou horrível, que eu estou sem a canetinha aqui. Beleza? Então, isso é uma superfície equipotencial. Tá? E vai mostrar aqui mais situações de superfícies equipotenciais. Né? Então, colocou duas cargas aqui. Cada uma dessas cargas vai gerar superfícies equipotenciais. Só mostrar as imagens para vocês aí. Aqui também você vai ter superfície equipotencial. Só que aqui, agora, você tem aquela situação onde, por exemplo, aqui você tem com certeza uma região, uma placa carregada, que não está aparecendo, mas como é que eu sei? Porque essas linhas aqui, essas linhas na horizontal simbolizam campo elétrico, tá bem aqui a simbologia, campo elétrico. Essas linhas azuis, elas simbolizam campo elétrico. E se está saindo desse lado e indo aqui para o outro lado, então é da onde sai, a gente já viu isso, da onde sai é positivo. Então o campo elétrico dessa placa bem aqui, a carga dessa placa bem aqui é positivo. Tá bom? E o campo elétrico sempre sai do positivo e entra onde? No negativo. Então já sei o campo. O campo elétrico tem esse sentido. Sempre sai do positivo e entra no negativo. Vimos em aulas anteriores. Agora, quem vai ser as nossas superfícies equipotenciais? Aqui nesse caso, as superfícies equipotenciais são linhas perpendiculares às linhas de campo. Vai ser sempre assim. Se você tiver uma região de céu, o que é uma região de céu? Vimos em vídeos anteriores. Uma região de céu é uma região de campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme, está aqui. Onde o campo sai de placas positivas, não precisa aparecer a placa, pode aparecer só as linhas de campo, como apareceu aqui nesse slide.
sai de placas positivas e entra em placas negativas. Aqui as linhas de campo, a linha azul. Tá? Então, cadê a superfície equipotencial? Qualquer linha que você desenhar imaginária formando um ângulo de 90 graus com a linha de campo. Então, essa linha que eu desenhei bem aqui ela pode ser chamada de uma superfície equipotencial. O que isso significa, professor? Significa o seguinte: se tu pegar um ponto bem aqui, vamos pegar um ponto aqui, vamos supor que esse ponto tenha valor de 1 volt. Vale 1 volt. Quanto é que vai valer aqui embaixo? Na mesma linha. Se está na mesma linha, então aqui embaixo vai valer quanto? 1 volt. Vamos supor que você veio para cá. E bem aqui nessa linha já tem 3 volts. Quanto é que vai valer aqui embaixo? 3 volts. Certo? E o que seria a voltagem? O que seria a tensão, a DDP? Seria a diferença entre esses dois pontos, por exemplo. Entre essas duas linhas você tem o U. Tá? Supor que você faça aqui 3 menos 2, então você tem entre essas duas uma diferença de potencial de quanto? De 2 volts. Entre esses dois pontos é 2 volts. 3 menos 1, 2 volts. Certo? Trabalho da força elétrica, o trabalho para levar a carga de um ponto ao outro. Tem uma forma de calcular também. Então, bem aqui nesse ponto tem um potencial elétrico. Bem aqui nesse outro ponto tem um outro potencial elétrico. Pegando esses dois pontos, a diferença entre esses dois pontos gera o que a gente chama de VA menos VB. Está bem aqui. Ó. O VA menos VB nada mais é do que U. Né? UAB. Né? Quem é esse UAB? Esse UAB é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, a voltagem entre A e B. Então, como é que se calcula o trabalho para levar uma carga de A até B? Multiplica a carga que você está levando de um ponto a outro pela DDP entre esses dois pontos. Né? A DDP é a voltagem aqui. Tá? Então, é uma forma de você calcular. Vou te mostrar aqui uma outra forma de cálculo. Trabalho da força elétrica. Interessante também isso aqui. Né? Se você tiver uma superfície equipotencial que nem essa aqui que está discriminada, aí você vai levar uma carga do ponto A ao ponto B. Aqui a cargazinha aqui tu vai levar de A até B. Não importa o caminho. É sempre ao longo da mesma superfície. Se é ao longo da superfície, quanto é o trabalho que tu vai ter para levar ela de um lado ao outro? 0. Agora, por que é 0? Porque não tem diferença de potencial entre A e B. Entre o ponto A e o ponto B é a mesma superfície, é a mesma voltagem. E como o potencial, a forma de calcular o trabalho, olha a forma de calcular o trabalho: carga vezes a DDP. Se está na mesma região, na mesma linha, e esse valor bem aqui, 1 menos outro, vai dar quanto? 0. E a carga vezes 0, o trabalho é 0. Então, por isso que bem aqui, quando se fala que o trabalho é 0 aqui, é porque está ao longo da mesma superfície equipotencial. De A para B não tem trabalho elétrico. Né? Só vai ter trabalho se você estiver levando de uma superfície equipotencial para outra superfície, porque vai gerar uma DDP. Aí tem trabalho. E é justamente por isso que nas aulas que vem por aí a gente vai mostrar para vocês o gasto de energia elétrica. O gasto de energia elétrica é para levar de um lugar para o outro a carga. Né? Quando você leva a carga de um lugar para o outro, você está movimentando a carga em uma DDP. Aí você tem gasto de energia elétrica. A gente vai ver nas próximas aulas. Propriedade do campo. Né? Aqui o trabalho é positivo. Quando é que o trabalho é positivo? Aqui você está levando de uma região para outra região. Aqui você está mudando. Aqui tem DDP entre esses dois pontos. Entre esse ponto 1 aqui e esse ponto 2 tem DDP. Tá? Então, bem aqui, cadê aquela equação de trabalho? Como é que é a equação de trabalho? A equação de trabalho é a carga que você está levando vezes U. Aqui tem U. Entre 1 e 2 tem uma diferença de potencial. Quando você multiplica essa carga positivazinha que você está levando de um ponto ao outro, você tem trabalho. E o trabalho é positivo. Tá? Porque a carga é positiva aqui no caso. Né? Se a carga é positiva e a DDP é positiva, você tem um trabalho positivo. Agora aqui. Continua sendo positivo porque a carga é negativa. Né? E tu tá levando, por mais que você esteja levando ele para uma diferença de potencial que vai dar negativo, mas olha, é positivo o trabalho, porque a carga é negativa. Né? Não sei se ele vai mostrar todas as situações. Não vai não. Potencial em um condutor
esférico, isso aqui não costuma cair, mas se você tivesse que calcular quanto é o potencial elétrico de um condutor esférico, está aqui a equação, né? Se for interno, né, o valor interno, no interior, constante vezes carga dividido por raio, né? Valores próximos, constante vezes carga dividido pela distância, né? Que seria a melhor distância, para encontrar o potencial nas proximidades de uma superfície como essa. Isso aqui ninguém vai cobrar de vocês, não. Tá? Seria essa a ideia. Voltar numa próxima aula com algumas resoluções e também o consumo de energia elétrica. Valeu!